Pois bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso programinha. Vamos lá. Então, estamos analisando penas privativas de liberdade, não é isso? Nós já vimos, então, qual é o propósito, embora controverso, das penas privativas de liberdade, de acordo com tudo que a gente estudou e tudo que a gente debateu nas últimas duas aulas. Eu quero dar uma olhadinha com vocês agora no aspecto normativo. Então, vamos para a norma, vamos para a lei penal em relação aos regimes prisionais. Então, quem vai nos dizer no Código Penal sobre os regimes prisionais é o artigo 33. E o artigo 33 vai falar assim: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime, e agora nós vamos falar dos regimes, regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então vamos dar uma olhadinha nestes três regimes. Primeiro, o regime fechado, a própria lei penal explica a conformação, as características destes regimes. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 33 vai dizer: considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E regime fechado, considera-se regime aberto, considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, a gente sabe que, na prática, muitas vezes estas regras não são efetivamente cumpridas. Você pode saber de gente que está cumprindo o regime aberto em casa. Sim, nós temos uma deficiência enorme de casas albergues, de casas de albergado. Então, quando o indivíduo ele vai para o regime aberto, via de regra, ele vai para sua casa. No regime aberto, é possível que ele esteja no regime aberto, ainda que esteja preso num estabelecimento de segurança máxima. Então, ele está lá na penitenciária, mas já está no regime semiaberto dentro da penitenciária. Ele tem uma maior liberdade durante o dia, recolhe-se à cela apenas no período noturno. É possível que isso aconteça por conta do grande caos que é o nosso sistema penitenciário. Tudo bem? Então, esses são os regimes prisionais. O artigo 33 fala dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Essa é a grande regra, é o pilar. Depois tem algumas exceções que nós trataremos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Tudo bem? Eu quero tratar agora com vocês sobre espécies de penas privativas de liberdade. Então, existem espécies de pena. Aí nós temos a pena privativa de liberdade e teremos espécies de pena privativa de liberdade, lembrando da referência à cebola, à grande cebola, que você descasca, que é o direito penal, e que você descasca e descasca chorando de alegria. Então vamos lá, espécies de penas privativas de liberdade. Aí nós temos duas, penas de reclusão e penas de detenção. Então, se você for notar, se você abrir o seu Código Penal, na parte especial, ou seja, a partir do artigo 121, você notará que alguns tipos penais, eles terão no seu preceito secundário, que é a pena. Ela vai começar assim: pena, reclusão de 1 a 4 anos, detenção de 1 a 3 anos. Então, o próprio legislador estabelece quando que a pena será de reclusão e quando a pena será de detenção. Isso não é o juiz quem estabelece. Isso quem estabelece é a lei, é o legislador. Então, a pena de reclusão, ela tem a seguinte característica: ela começa a ser cumprida tanto no regime fechado, como no regime semiaberto ou no regime aberto. Então, quando eu tenho a lei estabelecendo que um crime tem pena de reclusão, no momento da condenação, de acordo com o tamanho da pena, o juiz pode fixar o regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto. Tudo bem? Agora,
se a lei estabeleceu uma pena de detenção, o juiz só poderia estabelecer o regime inicial, ou seja, o condenado vai começar a cumprir a pena no regime semiaberto ou aberto. Então, o pior que pode acontecer para um condenado a uma pena de detenção, pior é ele começar no regime semiaberto. Então, ele pode começar, na pior hipótese, no regime semiaberto ou, na melhor hipótese, no regime aberto. Se ele é condenado a uma pena de reclusão, ele pode começar a cumprir essa pena no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto, e quem vai estabelecer isso é o juiz, de acordo com a quantidade de pena. Quanto mais longa a pena imposta, mais rigoroso o regime inicial para cumpri-la. Tudo bem? Depois a gente vai trabalhar essa questão da fixação da pena nos vídeos posteriores, para a gente não confundir agora, mas se você está lendo o seu Código Penal, você já está percebendo aí quando é que fixa fechado, quando é que fixa semiaberto, quando é que fixa aberto. Tudo bem? Muito bem. Não há problemas, a título de curiosidade, você adiantar essa leitura, isso é até recomendável, tá bom? Mas por fins didáticos, a gente deixa para trabalhar alguns aspectos depois de construir um colchão de informações para que vocês possam assimilar melhor esse conteúdo. Combinado? Muito bem. Opa, apareceu um negócio aqui para mim, não sei se para vocês apareceu. Bom, vamos lá. Então, vimos as penas privativas de liberdade e agora a gente precisa perceber que essas penas privativas de liberdade, quando elas são aplicadas para serem cumpridas de forma progressiva. Então, o condenado ele vai progredir nos regimes. Haverá uma progressão dos regimes. Ele inicia no regime mais rigoroso e ele pode progredir para um regime menos rigoroso. Uma questão que não foi trabalhada aqui nas espécies de penas privativas de liberdade, principalmente na detenção, a pena de detenção ela só pode começar a ser cumprida, na pior das hipóteses, no regime semiaberto. Mas, se o condenado praticar uma falta grave na execução da pena privativa de liberdade, ele pode regredir de regime. A regra é a da progressão de regime. O condenado que vai do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, de modo que ele vá se ressocializando aos poucos, ele vá se adaptando ou readaptando ao convívio em sociedade. Na pena de detenção, como vimos, o regime fechado não pode ser aplicado inicialmente. Mas se foi aplicada a pena de detenção no regime semiaberto e no regime semiaberto este condenado pratica uma falta grave, ele pode regredir para o regime fechado. Tudo bem? Exatamente isso que vai dizer... voltar aqui, pera lá. O próprio artigo 33. Olha só. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto, na pior das hipóteses, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, aqui a hipótese era a pena de detenção, o juiz fixou no semiaberto, mas ele pratica uma falta grave, regride para o aberto. A regressão de regime, é bom que se fale, ela pode acontecer per saltum, ou seja, o indivíduo ele pode regredir direto, ele está lá no aberto, ele pode regredir direto para o fechado. É possível que ele regrida de regime, dando um salto do aberto para o fechado direto. A progressão de regime, como nós veremos, ela não tem essa possibilidade de progressão per saltum. A progressão sempre tem que passar pelo regime intermediário. Se ele está no fechado, ele não pode ir direto para o aberto. Ele vai do fechado para o semiaberto, depois do semiaberto para o aberto. Tudo bem? Vamos finalizar
esse vídeo aqui. A gente vai fazer mais um vídeo ainda hoje e depois de vocês assistirem os vídeos, nós começaremos os debates lá no grupo temático. Bom, um abraço, até breve.